Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, quero compartilhar com vocês conteúdo do primeiro capítulo desse livro, Terra Firma, de David Wadlow Scott, tá? E é um livro muito interessante e ele prova, né, o nome do livro é Terra Firma. A Terra não é um planeta, provado através da escritura, da razão e dos fatos. E a seção 1 do capítulo 1 trata sobre a gravitação, tá? Então ele vai falar sobre a gravitação. E que isso aí foi uma panaceia, né, inventada por Newton para tentar enfiar na cabeça das pessoas que uma força mágica é que segura as águas dos oceanos, em forma de bola em um globo giratório, tá? Aqui estão as primeiras páginas desse livro e ele fala algumas palavras sobre a gravitação. Então ele diz assim: lembro-me de ser ensinado quando menino. Tudo começa quando nós somos meninos, não é verdade? Não foi assim com você? Que a Terra era uma grande bola girando a uma velocidade muito rápida ao redor do Sol. E quando expressei ao meu professor os meus medos, que as águas dos oceanos cairiam, eles me contaram que os oceanos eram impedidos de caírem por causa da grande lei da gravitação de Newton, que mantinha tudo em seu lugar apropriado. Eu presumo que o meu semblante deve ter mostrado alguns sinais de incredulidade para o meu professor, porque imediatamente a minha reação, ele disse: posso mostrar-lhe uma prova direta disso. Um homem pode girar em torno de sua cabeça um balde cheio de água sem que ela seja derramada, e assim, da mesma maneira, os oceanos podem ser transportados ao redor do Sol sem perder uma única gota. E ele diz aqui o seguinte: como esta ilustração foi evidentemente destinada a resolver a questão, eu então não disse mais nada sobre o assunto. Se tal solução, entretanto, tivesse sido proposta a mim depois que eu me tornei um homem, teria respondido mais ou menos assim: Senhor, peço que diga que a ilustração que você deu de um homem girando um balde de água em volta de sua cabeça e os oceanos que giram em torno do Sol não confirme seu argumento, pois a água nos dois casos é colocada em circunstâncias inteiramente diferentes. Mas para ter algum valor, as condições em cada caso devem ser as mesmas. E aqui as condições não são as mesmas. O balde é um vaso oco que contém a água dentro dele, considerando que, de acordo com seus ensinamentos, a Terra é uma bola com uma curvatura contínua no exterior, que, de acordo com as leis da natureza, não poderia reter água. Além disso, como as escrituras nos dizem claramente, a água não está contida na terra, mas a terra na água. Mais uma vez, o homem que gira o balde em redor de sua cabeça deve tomar muito cuidado para mantê-la reta em um mesmo circuito, pois se não o fizesse, a água imediatamente se derramaria. Mas você, professor, nos ensina que a Terra vai de cabeça para baixo e de cabeça para cima, e que as pessoas na Austrália, que estão do outro lado do chamado globo, têm os pés exatamente opostos aos nossos, e por essa razão são conhecidas e chamadas de antípodas. Mas o mais interessante é que, por mais que nós tenhamos condições de argumentação, por mais que nós argumentemos a respeito desse assunto, essa crença ilógica e ridícula da gravitação universal foi inserida na cabeça das pessoas que deixaram de ser seres pensantes e aceitam tudo porque alguém que eles acham importante, que tem um título determinado, dado por um determinado sistema, diz para eles que isto é verdade. Se uma espécie de gente como essa afirmar para ele, se eles afirmarem, por exemplo, que o quadrado é redondo, que o redondo é quadrado, eles acreditam. Que o preto é branco, que o branco é preto, que eles acreditam. Se eles disserem que os óculos que eles utilizam não têm lente, é apenas a armação, eles também vão acreditar. É o famoso argumento da autoridade. E muito do que foi aprendido é justamente como este autor.
quando era criança. E a criança não tem como argumentar, ainda mais vindo de um adulto. Então, para ele, o adulto, não, ele sabe tudo, ele sabe muito mais acerca do mundo do que eu. E os filhos da perversidade sabem sobre isso. Eles sabem como a mente humana funciona. Assim, em relação às coisas celestiais, e assim supomos também no que diz respeito às questões terrestres, ele afirma: por esta maravilhosa lei da gravitação, o homem atrai a mulher e a mulher atrai o homem. O elefante atrai a pulga e a pulga atrai o elefante. O gato atrai o rato e o rato atrai o gato, e assim por diante, até o infinito. O cálculo pelo quadrado da distância poderia talvez para alguns parecer plausível, se houvesse apenas alguns objetos particulares em causa, mas quando esses objetos são incontáveis milhões de coisas, tanto celestes como terrestres, todas lutando ao mesmo tempo para atrair umas às outras, tal lei da inextricável confusão que necessariamente criaria não seria apenas um absurdo, mas uma impossibilidade. O próprio Sir Isaac Newton, já falei isso várias vezes, e eu tento explicar isso para os globoloides, que eles não conhecem. O sujeito não conhece nem mesmo como funciona o globo, a teoria globista. Por exemplo, eles não sabem que eles ensinam que a Terra tem 14 movimentos. Eles só conhecem 2, rotação e translação. Mas não conhecem, por exemplo, a nutação. Temos vídeo a respeito disso aqui, né? Então é só a pessoa aí sair pesquisando. Quando eles não compreendem nem mesmo como o globo funciona, e eles também não têm acesso a esse tipo de literatura que estamos lidando aqui, eles não conhecem experimentos que contrastem, que vão contra essa ideia de gravitação, contra essa ideia que a Terra gira, eles não conhecem. Então ele diz aqui que o próprio Sir Isaac Newton nem sequer tenta dar uma prova da verdade da gravitação. Com ele é apenas suposição do começo ao fim. E ele cita Newton aqui. Essas aqui são palavras do próprio Sir Isaac Newton, que ele está citando. E ele diz o seguinte: mas a razão dessas propriedades da gravidade eu nunca pude até agora deduzir dos fenômenos. Vou reler. Mas a razão dessas propriedades da gravidade eu nunca pude até agora deduzir dos fenômenos. E não estou disposto a enquadrar hipóteses sobre eles. Porque tudo que não é deduzido de fenômenos, Sir Isaac Newton disse isso, tá? O Deus de vocês, globoloides, tá? O Deus de barro de vocês. Porque tudo que não é deduzido de fenômenos deve ser chamado de hipótese. E nenhum tipo de hipótese é permitida na filosofia experimental, em que proposições são deduzidas dos fenômenos e não generalizadas por dedução. Então, filosofia experimental, naquela época, eles não chamavam a ciência de ciência. A filosofia experimental aqui, então, é a ciência experimental, tá? E ele continua. As famosas leis de Kepler, outrora consideradas tão úteis para estabelecer a teoria da gravitação, agora foram achadas serem apenas suposições errôneas. Como o professor W. B. Carpenter escreve em outubro de 1880. Então aqui ele afirma que Kepler tomou como seu guia outra suposição não menos errônea, que as massas desses planetas aumentaram com suas distâncias do Sol. E ele então cita o seguinte extrato do mencionado autor. Ele tomou como seu guia outra suposição não menos errônea, que as massas desses planetas aumentariam com suas distâncias do Sol. A fim de fazer este último ajuste com os fatos, ele foi levado a assumir uma relação de suas respectivas densidades, que agora sabemos serem totalmente falsas, pois, como ele mesmo diz, a menos que assumamos esta proposição das densidades, a lei do tempo periódico não vai responder. Assim diz seu biógrafo, 3 das 4 suposições feitas por Kepler para explicar a bela lei que ele havia detectado agora são indiscutivelmente conhecidas por serem falsas.
o que ele considerou ser a prova de que era apenas um modo de raciocínio falso, pelo qual qualquer resultado requerido poderia ser deduzido de qualquer princípio. Ele então diz: até tu, Brutus, o César newtoniano pode agora exclamar, como ele cai pelo punhal de seu velho amigo Kepler. Então podemos ver que nem mesmo os defensores iniciais da gravitação proposta por Sir Isaac Newton conseguiram manter a sua posição filosófica. A gravitação é uma grande palavra derivada do latim, do adjetivo gravis, pesado. E pesado, de fato, tem sido o problema que causou aos astrônomos modernos, porque ela não está agindo em obediência às leis feitas para ela por seu oráculo de Delfos, Sir Isaac Newton. E ele continua: a gravidade foi a princípio apresentada ao público como mera hipótese, mas, através dos tempos, devagarinho, passou a ser considerada como uma lei, embora tenha prestado pouca atenção à lei proposta para isso por Newton, como um republicano vermelho faz com seu país, pois a pequena lua se recusou a circundar o grande sol. Nem mesmo uma tala de madeira seria atraída por uma montanha de ferro. A verdade é o seguinte, tá, pessoal? O que ele diz aqui é que a gravitação, a atração, coesão são apenas nomes científicos inventados para encobrir a ignorância dos homens sobre as obras de Deus na natureza, fingindo explicar alguns fatos, quando na realidade eles não explicam nada mesmo. Então eles apresentam essa gravitação como um Deus minúsculo para substituir o poder e a obra do Deus verdadeiro. A gravidade não passa de um Deus falso adorado por milhões de mentes que foram manipuladas na infância e não conseguem simplesmente deixar essas correntes que as prendem de modo, eu diria, até mesmo demoníaco. Então faz muito sentido, não é, pessoal, ele começar essa obra falando a respeito da gravitação, que é essa panaceia que foi inventada e introjetada na cabeça das pessoas para que elas acreditassem no sistema heliocêntrico, onde uma força universal inexistente, uma força impessoal, conseguiria fazer com que tudo no universo heliocêntrico, um universo em expansão derivado do Big Bang, teria a capacidade de manter tudo coeso e tudo funcionando mecanicamente. Então, na cabeça dos globoloides, tudo está funcionando por causa dessa força da gravidade, que alguns cristãos, infelizmente, negando a Bíblia, a atribuem à criação de Deus. Mas, na verdade, isso também é um erro, porque, como já mostramos aqui no canal, o próprio Stephen Hawking, ele afirma que não precisamos de Deus, porque, já que existe a gravidade, nós não necessitamos de Deus. E é isso que esse tipo de ideia maluca produz na mente das pessoas. A não necessidade do Deus Todo-Poderoso.